hoje, lá no livro de Atos dos Apóstolos. É o que nós estamos falando, né? Igreja se vive, né? Igreja se vive. No ano passado nós falamos na ação do Espírito Santo de Deus e conversamos com os irmãos sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio e encheu a sua igreja de poder, de graça, e fez com que eles se sentissem realmente como que recebido algo dos céus, porque o vento impetuoso veio dos céus sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e algo tremendo aconteceu na vida de cada um deles, e nós sentimos também que algo tremendo aconteceu e tem acontecido na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu gostaria que você pudesse continuar sentindo isto no seu dia a dia, né? Você continuar sentindo essa bênção de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu dia a dia, para que possamos viver aquilo que Pedro viveu, né? Essa pregação no poder do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que entender, irmãos, que às vezes nós queremos que pessoas se convertam, e às vezes pessoas bem próximas de nós, e pessoas da nossa família muitas vezes, mas a nossa pregação não tem efeito nenhum. Por que motivo? Tem faltado dar essa olhadinha. Será que nós estamos pregando no poder e na ação do Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos falando realmente do Evangelho de Cristo Jesus? Vamos aprender isso aqui com Pedro hoje, né? Atos capítulo 2, é um texto também bastante longo, por isso eu quero ler partes dele só. Eu quero ler do 1 ao 24, depois do 36 ao 41, do 14 ao 24, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 24. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ouvindo o 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Agora, Senhor, meu Deus, não permita que ela volte vazia, mas, ó Deus, que ela preencha e encontre lugar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amados, a presença do Espírito Santo de Deus é alegria, é louvor, é adoração, né? É exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Por isso, a presença do Espírito Santo de Deus tem que ser algo constante na nossa vida, no nosso ser. Nós precisamos sempre lembrar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e pedir: ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre a minha vida. A igreja, em Atos capítulo 2, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. E lembre-se bem, a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. E uma vez cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não deixou mais a sua igreja e não deixa mais a sua igreja. Porque sempre quando nós nos reunimos para louvar, adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, acontece conosco aquilo que aconteceu com Isaías, lá no capítulo de número 6. O Senhor sempre está presente. Nós temos esse encontro com o Senhor, o nosso Deus, né? Vemos a glória do Senhor nosso Deus. Que privilégio foi de Isaías, né? Ele disse que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, né? Nós podemos imaginar essa visão, né? Você pode imaginar essa visão, vendo o Senhor sentado no alto e sublime trono, o céu se abrindo e você vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono? Isaías viu isto. Nós podemos imaginar e sentir sempre essa presença de Deus na nossa vida. Devemos sempre sentir isso, porque Deus está sempre presente. E quem, amados irmãos, traz essa presença de Cristo em nós é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá prazer e alegria em ler a palavra é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá prazer e alegria em orar, quem coloca e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, amados irmãos, nós precisamos sempre dizer: sopra, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, está presente em nós, e o Espírito Santo de Deus está presente através de nós, algo tremendo sempre acontece, porque Ele nos envia, como Ele fez com Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós. E, amados irmãos, o que estava acontecendo ali naquele momento, uma coisa assim muito interessante. Porque a igreja estava reunida e o Pentecoste aconteceu. Aconteceu só com aqueles que faziam parte da igreja. Mas e o que é que aconteceu? Né? Tinha em torno de 120 pessoas a 500 pessoas num outro registro bíblico. Né? E eles estavam ali. Mas só que as pessoas da cidade ouviram falar a respeito do que estava acontecendo lá. E aí foram para lá aqueles que tinham ouvido falar a respeito do Pentecostes, disseram: porque eu também quero esse Pentecostes na minha vida. E se achegaram a eles. Mas também foram aqueles que eram os curiosos, aqueles que, está acontecendo, então eu quero ver como é que é isso aí, né? Eu quero ver como é que é essa história aí do Pentecostes. E eles foram para lá. Assim também como acontece no nosso dia a dia, né? Para alguns você prega a palavra e ele está ávido pela palavra do Senhor nosso Deus, e ele ouve e ele se delicia com essa palavra. Mas para outros você prega a palavra e ele fica incrédulo, e muitas vezes está questionando essa palavra que você pregou. Isso acontece nos momentos do nosso culto. Os meninos ensaiam louvor na quarta-feira, na quinta-feira, os meninos vêm, tocam e cantam e louvam ao Senhor. Nós estamos aqui como igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas tem alguém que está ali vibrando realmente, enquanto o grupo está cantando, louvando, está cantando junto, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas de repente você olha para o lado assim e vê alguém que está como se estivesse num outro lugar, está no outro mundo, né? Está no outro mundo, está no outro lugar, né? Você fica imaginando o que está acontecendo, né? Onde essa pessoa está, né? Mas isso acontece, isso é muito normal, né? Porque quem faz essa obra gloriosa desse avivamento é o Espírito Santo de Deus. E ele age onde ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. E naquela ocasião não foi diferente.
Imagine você, o Espírito Santo de Deus tinha soprado sobre a igreja. Havia ali uma festa muito grande, a glória de Deus ali naquele lugar. Mas tinham pessoas que chegaram ali e não sentiam isso. E não sentiram isso, né? E começaram a dizer que aqueles irmãos que estavam ali falando em línguas, que aqueles irmãos estavam ali louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor de um jeito diferente, que eles não estavam acostumados a ver, né? Alguém tão entregue à ação do Espírito Santo de Deus, né? Alguém tão ali pronto para servir ao Senhor nosso Deus, fazendo realmente para a glória, louvor do nome do Senhor nosso Deus. Eles não entenderam aquilo. Falaram assim, né? Esse povo bebeu muito. Esse povo bebeu muito. Estão aí numa festa, né? Uma orgia danada. Eles beberam muito e eles estão embriagados. Eles estão todos embriagados. Mas Pedro não se irritou com eles. Pedro não brigou com eles. Pedro simplesmente se colocou em pé na ação do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante, amados, que olha só como é a questão do Espírito Santo de Deus, no mover do Espírito Santo de Deus na nossa igreja. Você já deve ter ouvido falar o seguinte: olha, fui na igreja hoje e o pastor falou, eu ouvi uma mensagem que foi exatamente naquilo que eu estava imaginando e perguntando, e Deus me respondeu. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando o coração seu em harmonia com a mensagem da igreja. Você está louvando e glorificando o nome do Senhor. Você fala assim: olha, que maravilha, eu entoei esse cântico esta semana. Você está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Você vem na igreja e sente a presença do Espírito Santo de Deus falando com você em algo que você já tinha pensado. Isso é a sintonia, a harmonia entre você e o Espírito Santo de Deus, e nós muitas vezes quando conversamos com os nossos irmãos, né? E isso é a nossa vida na igreja, quando também nós nos levantamos aqui e todos se levantam e glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Isso é também quando eu digo amém, todos os irmãos dizem amém. Isso é quando nós nos reunimos aqui para orar e todos os irmãos se levantam e todos oram e todos estendem a mão e todos estão numa mesma linguagem, estão no mesmo pensamento e vivendo o mesmo momento. Isso se chama ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. É quando nós podemos dizer que nós somos um e estamos como uma só pessoa na presença do Senhor nosso Deus. E o que aconteceu? Aqueles homens, aquelas pessoas começaram a falar a respeito daqueles irmãos que estavam ali, né, cultuando ao Senhor, recebendo, né, o fogo do Espírito Santo de Deus sobre suas vidas, falando em línguas, né, e todos ouviam, cada um na sua própria língua, né? Aí Pedro se coloca em pé. Mas irmãos, observe o seguinte, que Pedro se coloca em pé para se dirigir àqueles irmãos, mas o texto diz o seguinte, né? Pedro se levantou, mas o que aconteceu? Os 11, né? Os 11 se ergueram também e se colocaram ao lado de Pedro. Isto se chama ação do Espírito Santo de Deus, a harmonia do Espírito Santo de Deus no coração de todos eles. Porque alguém poderia ficar meio em dúvida, né? Ah, será que eu vou? Será que eu me coloco junto com Pedro? E se acontece alguma coisa diferente aí, né? E eu vou passar vergonha junto com o Pedro? Né? Quantas pessoas, né? Que às vezes se fala assim, ó, vamos irmãos, vamos orar ali na praça. E, pastor, para com isso. Vai passar gente ali, me ver orando ali na praça? Né? Ah, eu tenho vergonha disso, eu não quero fazer isso não. Vamos distribuir folhetos, vamos pregar o evangelho. Ah, pastor, eu não quero ir não, porque vai que passa um amigo meu aí, alguma pessoa, né, e me vê fazendo isso aí, eu vou ficar com vergonha.
E o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida ao ponto de nós estarmos em harmonia, e quando nós fazemos as coisas, fazemos juntos como igreja, e entendermos como igreja que o que nós estamos fazendo é para a glória do nome do Senhor nosso Deus, e que nós estamos fazendo para o louvor do nome do Senhor nosso Deus, e que Deus é que está sendo glorificado, e não a igreja, e não o ministério, e não você e nem eu, mas Deus está sendo glorificado, e é por isso que nós estamos indo para realizar essa obra. Então Pedro se coloca em pé, mas os 11 também se colocam ali do lado dele e dizem: Pedro, nós estamos com você, nós estamos nessa batalha junto com você. Eu tenho certeza que Pedro deve ter se sentido muito, muito, muito bem, porque ele sabia que ele não estava sozinho naquele momento ali, que Deus estava com ele, o Espírito Santo de Deus, mas que ele tinha aqueles 11 ali do seu lado. E é sempre bom a gente saber que tem alguém do nosso lado, orando, intercedendo por nós, né? Glórias a Deus por isso. E Pedro, amados irmãos, adverte aqueles homens, né? Versículo 14, ele advertiu, né, nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então ele repreende a todos ali, né? Adverte a todos ali, e diz o seguinte: tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre esses dois termos que Pedro usou aqui. Tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Quando Pedro diz para eles: tomai conhecimento disto, Pedro quer dizer: olha, vocês precisam saber o que é que está acontecendo aqui. Eu preciso explicar para vocês porque isso aqui não é algo dos homens. Não é algo dos homens. Não é algo, um evento que a igreja está fazendo. Nós vamos fazer um evento aqui na igreja, né? E vai ser um evento de louvor e adoração. Vai ser um evento de que nós vamos vender pizzas. Nós vamos fazer. Não é um evento que está acontecendo aqui. Isso aqui não foi programado por eles. Vocês precisam entender, né? Eu quero que vocês tomem conhecimento disto. O que está acontecendo aqui não é programação deles. Usando o termo igreja, não é programação da igreja. Isso aqui é do Espírito Santo de Deus. Pedro queria que eles entendessem que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra na sua igreja, e que eles não estavam vivendo uma nova forma de adoração, né? Ou porque era um frenesi que tinha na igreja, ou porque alguém tinha programado alguma coisa na igreja, né? E que eles também não estavam embriagados, não, que eles não estavam fora de si, não. Todos eles estavam conscientes daquilo que eles estavam fazendo e do porquê eles estavam ali naquele momento. E que isto era um sinal da segunda manifestação da presença de Deus junto do seu povo e na sua igreja. Porque a primeira foi quando Jesus Cristo nasceu, morreu e se entregou por nós lá na cruz do Calvário, e ele falou que depois que ele subisse ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo de Deus, e esse era o evento de Deus, envolvendo a igreja, estava no calendário de Deus, estava na agenda de Deus, estava no projeto de Deus isso acontecer, e é por isso que isso estava acontecendo ali no meio deles. Amados irmãos, e ele disse para eles: olha, isso aí, vocês sabem muito bem, está escrito lá em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, né? Ninguém está inventando nada aqui não. Não tem nenhuma novidade aqui não, né? As igrejas hoje muitas vezes tentam fazer novidade, né? Olha, nós vamos fazer um evento assim, vamos lá para a igreja, né? Vamos fazer um outro evento assim, vamos lá para a igreja. Vai ter um outro evento assim. Na igreja de Cristo Jesus não existe igreja de eventos, né? É sempre o quê? A ação do Espírito Santo de Deus nos conduzindo a servir ao Senhor para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome. Mas acontece também na igreja, né? Acontece também na igreja, né? Existe também gente na igreja que quando você prega a pessoa fica em dúvida, né?
ou a pessoa às vezes questiona o ensinamento, questiona também a pregação. Mas por que que isso acontece? Lá em Atos dos Apóstolos aconteceu. Foram todos dizendo, estão embriagados. Por quê? Porque não conheciam e não sabiam a respeito da profecia de Joel. E não estavam aguardando esta palavra para o coração deles. Por isso eles não entenderam, amados irmãos. Não? E no nosso tempo é a mesma coisa. Muitos questionam o ensinamento, a pregação, porque não conhecem a palavra do Senhor nosso Deus. Não conhecem a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós temos inclusive pastores, que estão pensando em reescrever a Bíblia, porque a Bíblia está fora de contexto, a Bíblia está desatualizada, precisa se atualizar a Bíblia. Isso está no nosso meio, nosso dia a dia, tem pastores pregando isso. É lógico que eu não sei de que lado eles estão, mas são pessoas que não conhecem verdadeiramente a Bíblia dentro do seu contexto. E não aceita a Bíblia como ela foi escrita, como palavra de Deus, e não aceitam os textos. E tem algumas vezes você tem que dizer para a pessoa assim, olha, por favor, eu não vou discutir com você esse assunto. Conversa com aquele que escreveu, conversa com Deus, porque só Ele pode responder a sua pergunta, já que você não concorda com a palavra do Senhor, o nosso Deus, Vai falar com o Senhor. E amados, quem entra por esse caminho, está indo num caminho contrário à palavra de Deus. Quem não entende a Bíblia como ela está escrita, está indo num caminho contrário à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 23, 19. Apocalipse 23, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida na cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 23, 22, 19. Eu li o texto certo, só que eu... 22, Na sua Bíblia não tem um 23? Não? Que bom, glórias a Deus por isso, senão seria apócrifo. Então Apocalipse 22, 19 diz isto. Se você não concorda, não tem problema nenhum, João está dizendo, se você não concorda, não tem problema nenhum, só que você não vai receber aquilo que Deus preparou na eternidade. Só que você pode continuar pregando, pode continuar frequentando igreja, pode continuar louvando, pode continuar por aqui, não tem problema nenhum. Só que você foi destituído da herança, porque você não crê, porque você não aceita a palavra de Deus, porque você questiona a palavra do Senhor nosso Deus. E tem aqueles, amados irmãos, que reagem como a rainha lá na história da Branca de Neve, No reino ia tudo muito bem, A rainha estava bem, estava feliz, Tinha se encontrado com o espelho sempre estava dizendo que ela era muito bonita e tal, e estava indo tudo bem com ela, E ela se encontrava com o espelho porque era a figura do pai dela. Aí um dia, o espelho fala a verdade para ela. Um dia fala assim, olha, eu sinto muito, mas tem alguém mais bonito do que você. O que aconteceu com a rainha? Virou a bruxa e mandou matar a Branca de Neve. Tem algumas pessoas que não podem ouvir a verdade e que não gostam de ouvir a verdade. Se elas ouvirem a verdade, elas viram um bicho. Se elas ouvirem a verdade, elas viram a bruxa. Se elas ouviram a verdade, elas viram o capeta. Porque não gostam de ouvir a verdade, não aceitam a verdade, quer viver na ilusão, quer viver nos sonhos. Só que a palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, conforme está registrado lá no Evangelho de João, ela é a verdade. E ela diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Esse é o caminho que nós vamos caminhar e esse é o caminho que nós temos que seguir. Gosto de fazer uma pergunta para você. Quando alguém fala a verdade sobre as coisas para você, como é que você reage? Você aceita ou você vira uma bruxa? Está disposto a perseguir o outro, né? Mais importante, amados irmãos, para nós entendermos que nós fomos chamados para servir ao Senhor nosso Deus. E que ao Senhor deve ser todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós precisamos compreender que a palavra do Senhor nosso Deus não é aquilo que eu penso, nem aquilo que você pensa, mas é aquilo que está escrito aqui. E veja bem que até Jesus usou essa expressão. Quando ele estava diante do diabo, ele disse: olha, está escrito e está escrito. É aquilo que está escrito e ponto final. Então Pedro explicou Joel 2 para eles e diz: olha, é o derramamento do Espírito Santo de Deus que chegou aqui até nós. É o derramamento do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui e a igreja vive dessa forma porque ela vive movida no Espírito Santo de Deus. Ah, mas nós não entendemos. Bom, Paulo também nos ensina a respeito disso, que tem alguns que não entendem a ação do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios 2, do 10 ao 14, eu não vou ler todo o texto, vou ler só o 14, e ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta você querer procurar explicação para textos bíblicos que não for na palavra do Senhor nosso Deus, se for discernido espiritualmente, porque os homens da carne jamais compreenderão. Como eu disse para o Dr. Sidney, um grande amigo nosso, companheiro de fé, da primeira igreja que eu pastorei, quando nós fomos no monte para orar, e ele ficou sabendo que eu tinha ido no monte, quando eu voltei, ele falou: pastor, eu tenho explicação para isso que acontece lá no monte. Eu tenho uma explicação física para explicar para o senhor o que acontece lá no monte. Eu disse: Dr. Sidney, as coisas da carne se discernem na carne, mas as coisas do Espírito se discernem em Espírito. Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz onde Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E aí então Pedro diz para eles que existe uma chance, né? Porque o Espírito veio sobre todas as pessoas, versículo 17 e 18, o Espírito veio sobre todas as pessoas e tem uma promessa para os filhos e para as filhas e para todos aqueles que o Senhor chamar. Ainda há uma chance para eles, né? E o propósito de Deus com a presença do Espírito Santo de Deus é que eles profetizariam, eles teriam visões, né? Os jovens, né? E servos e servas também serviriam juntos ao Senhor nosso Deus. Os fenômenos, né? Não são naturais, são espirituais, são obras do Senhor, o nosso Deus. Mas é bom que se diga que esse profetizarão aqui é pregar a palavra do Senhor nosso Deus, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, porque muitos confundem a pregação do Evangelho com profetada, né? E aí começam a dizer coisas que não está escrito na Bíblia aqui, e enganando as pessoas e querendo levar as pessoas por caminhos que não devem, né? E lembrando que, amados, quando o Senhor chamou os discípulos lá para enviá-los, lá em Marcos 16, ele disse que esses sinais iam seguir todos aqueles que creem no nome de Jesus. Se você crê, os sinais vão te seguir. Então você vai ver milagres acontecer e coisas acontecer. E por último, para concluir, atentai nas minhas palavras. Né? Já viu aquela expressão assim, aí você me abraçou, você me apertou sem abraçar, né? Aí Pedro deu um apertão neles lá, sem abraçá-los. Aí você me apertou sem abraçar, né? Aí Pedro diz: atentai para essas palavras. Eu quero falar para vocês sobre Jesus.
Eu quero falar para vocês sobre Jesus. Vocês precisam saber e conhecer a respeito de Cristo Jesus. Verso 22. Verso de número 22. Ele diz assim: varões israelitas, atendei as palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês estão aqui criticando esses que estão aqui servindo ao Senhor no dia de Pentecostes. Mas eu quero lembrar vocês de um evento que aconteceu há algum tempo aqui atrás. Que aconteceu há alguns dias aqui atrás. Lembra de Jesus? Jesus foi um varão aprovado por Deus. E ele fez muitos milagres, e todos vocês viram os milagres que ele fez. Vocês sabem que ele foi um enviado de Deus. E que ele era o Filho de Deus. E vocês sabem muito bem disso. Vocês conhecem Jesus. E depois ele diz o seguinte para eles no verso de número 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste e o crucificaste por mãos iníquas. Vocês conhecem esse Cristo e viram o que ele fez. E vocês não creram nele. E vocês entregaram. E ele foi morto pelas mãos de vocês. Vocês mataram Cristo Jesus. Aí todos ficaram assustados. Mas nós? Por que nós? Como assim? Hã? Como assim? Nós não fizemos nada disso não. De jeito nenhum. É como nós muitas vezes fazemos, né? Porque às vezes nós negamos a Jesus, né? Deixamos de obedecer, deixamos de anunciar o Evangelho. E olhamos para nós e falamos, mas eu não fiz isso não. Jamais. Né? Mas isso é coisa do ser humano. Mas aí Pedro traz a memória deles. Olha, vocês viram Cristo Jesus, vocês viram que Jesus foi entregue, vocês foram os responsáveis pela morte de Cristo Jesus, porque ele foi sacrifício de justiça por nós, porque isso já estava registrado, que iria acontecer pela vontade do Senhor, o nosso Deus. Mas lá no verso 24 diz, mas Deus não permitiu que ele ficasse no túmulo. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus o levantou dos mortos, né? Rompendo os aguilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Aí Pedro diz, olha, ele não podia ficar lá no túmulo, ele ressuscitou. Pedro vai recordando o quê? Aquilo que eles já tinham visto, mas que eles tinham esquecido. E amados, profetizar é isso, é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, é falar de Cristo Jesus, falar da sua vida, dos seus milagres, falar da sua morte, falar da sua ressurreição. E depois no versículo 33 a 35 ele faz, Jesus foi exaltado, dizer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e está nos céus à direita de Deus e intercede por nós. Jesus venceu a morte, Jesus derrotou o pecado, Jesus derrotou o inferno, Jesus cumpriu a lei, Jesus satisfez a justiça por nós. E é por isso que Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. E ele vem e diz para aqueles homens, creiam vocês, Jesus foi exaltado, porque vocês foram justificados em Cristo Jesus. E por último, ele diz, e ele é o Senhor, ele é o Senhor, Jesus é o Senhor do universo, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, né? Na terra e nos céus. Romanos 14:1, leia comigo, Romanos 14:1. Romanos 14, o verso 11, desculpe, o verso 11, hoje está, verso 11, 14:11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores ao Senhor, o nosso Deus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E depois, amados irmãos, na ação do Espírito Santo de Deus,
quando esses homens recordaram daquilo que era Jesus e do que Jesus tinha feito por eles, o que é que aconteceu? Eles, sendo tocados pelo Senhor, o nosso Deus, eles disseram: o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Por favor, diga aí o que é que eu preciso fazer. Aí Pedro então diz: olha, se arrependam dos seus pecados. Primeiro passo é arrepender-se dos pecados. Segundo passo, precisa ser batizado. Mas por que precisa ser batizado? Não? Por que precisa ser batizado? Se eu só me arrepender, já não resolve o problema? Não. Precisa se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados, se comprometer que você está deixando os seus pecados e ser batizado. Porque é no batismo que nós temos o símbolo de que nós somos lavados e purificados dos nossos pecados. E é no batismo que nós ouvimos a voz daquele que realiza o batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a partir daí então, Pedro diz: vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja que nós precisamos viver. Uma igreja que o Pentecostes acontece no nosso meio. Uma igreja que olha e anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja que confronta o pecado com o Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja que desafia ao arrependimento e ao batismo. Uma igreja que desafia a receber o Espírito Santo de Deus na vida. Uma igreja que vive, não nas quatro paredes, mas que vive lá fora e anuncia o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é convidar para ir na igreja não, né? É falar de Jesus mesmo para as pessoas lá fora. Eu não sei qual foi a última pessoa que você falou de Jesus para ela, né? Não sei. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém, né? Talvez você tenha até convidado a pessoa para ir no aniversário, né? Você convida a pessoa para ir no aniversário, você convida a pessoa para ir numa festa, você convida a pessoa para ir num clube, você convida a pessoa para participar de um social com você, né? Você está convidando pessoas para estar junto com você em alguns lugares, né? Mas você não convida essa pessoa para vir na igreja, e nem convida essa pessoa, e nem fala de Jesus para essa pessoa. E às vezes nós estamos numa grande oportunidade de deixar esse mover do Espírito Santo de Deus para que nós estejamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus e não permitimos. Isso às vezes acontece dentro da nossa própria casa. Às vezes acontece no nosso trabalho. Às vezes acontece no nosso dia a dia. Às vezes acontece no lugar onde nós estamos. E nós estamos ali com um propósito não somente de pregar o Evangelho, mas só que nós nos identificamos. Nós vemos as pessoas falando um monte de abobrinha, como aquelas pessoas estavam falando a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, falando a respeito da igreja, criticando os irmãos que estavam ali cheios do Espírito Santo de Deus, e nós, ficamos quietos e não falamos nada. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos use e nos levantemos sempre e falemos do Evangelho e anunciemos o Evangelho, porque assim, se aquela pessoa vier a falecer, não será cobrado de você o sangue daquela pessoa, porque você falou, você pregou, você anunciou a salvação e a vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso. Pregar o Evangelho, Jesus Cristo, como Pedro pegou. Jesus foi aprovado por Deus, varão aprovado por Deus, muitos milagres. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está entronizado nas alturas com o Pai, e ele voltará para buscar a sua igreja. Está preparado? Já cumpriu a obra? Feche teus olhos então, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, muito obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, muito obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito que nos envolve, nos desafia, Senhor, meu Deus,
e nos conduz, Pai amado, para a realização da sua obra. Não nos deixe, Senhor meu Deus, estagnar como igreja. Não nos deixe, Senhor meu Deus, paralisados como igreja. Mas usa-nos, Senhor, como o Senhor usou a Pedro. Usa-nos, ó Deus, como o Senhor usou a sua igreja, Pai, para falar do seu evangelho, para falar de Jesus, Senhor, para, ó Deus, confrontar o pecado, Senhor, e que haja arrependimento, e que haja conversão, Senhor, e que vidas sejam transformadas, Senhor, e que vidas, Senhor, Deus, se entregue ao Senhor, Pai, para que possa, Deus, ter os seus nomes escritos no livro da vida, Senhor, e assim, ó Deus, haja salvação em muitas casas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai. Assopra sobre nós o teu Santo Espírito e dá, ó Deus, que nós possamos anunciar, pregar o seu evangelho, Senhor, com poder e com autoridade em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Ô, seu Lucas, por favor, vou pedir que todos os cultos domingos